Existe um jogo no Roblox que parece normal, mas quando você entra, tudo começa a mudar de um jeito estranho. Não é só aquele sustinho bobo que a gente dá risada depois, não. Eu tô falando de algo que deixa a sensação de que você não devia estar ali. Já ouviu aquela teoria que circula entre os jogadores de que tem um mapa escondido em Brookhaven que não deveria existir? É como se fosse colocado lá de propósito para testar quem é corajoso o bastante para entrar. E sério, ninguém sabe quem criou, porque não aparece nos créditos e nem nos updates. Uma menina contou que entrou nesse mapa por curiosidade. Era fim de tarde e ela só queria explorar, mas logo na entrada percebeu que a iluminação era diferente. Não tinha aquele sol animado de Brookhaven. Era uma claridade meio cinza que deixava as ruas vazias com um ar meio abandonado. Ela jurava que não tinha ninguém no servidor. Só que, enquanto caminhava pela praça, jurou ver uma sombra se mexendo rápido atrás do posto de gasolina. Quando correu para olhar, não tinha nada. Só que, segundos depois, um barulho baixinho de passos ecoou atrás dela. O detalhe é que os sons estavam atrasados. Tipo, ela andava e só depois de alguns segundos escutava o toque, toque, toque dos próprios pés. E quando parava, o som continuava, como se outra pessoa estivesse imitando cada movimento. Até aí, dá pra pensar que era bug, né? Só que a coisa começou a ficar mais bizarra. Os NPCs que normalmente aparecem na cidade estavam imóveis, todos olhando na mesma direção. A escola. Foi aí que ela lembrou do que já tinha lido em fóruns. Nunca vá até a escola nesse mapa. Era sempre esse aviso. Mas é claro, a curiosidade foi maior. E quando ela chegou lá, a porta, que normalmente fica aberta, estava trancada. Só que, do lado de dentro, dava para ver luzes piscando. Enquanto observava, apareceu uma notificação estranha na tela, como se fosse alguém digitando no chat privado. Só que não havia nenhum nome de usuário, apenas uma frase curta. Você não devia estar aqui. O coração dela disparou. Era só um jogo, mas parecia muito real. E o pior é que cada vez que tentava sair do servidor, a tela ficava preta por alguns segundos antes de voltar, como se o próprio Roblox não deixasse fechar. Na terceira tentativa de sair, algo diferente aconteceu. A tela mostrou a escola por dentro, mas só por um segundo, como um flash. Mesas viradas, cadeiras quebradas e um quadro negro com palavras riscadas tão rápido que não dava para ler. Ela largou o celular na cama, assustada, mas quando olhou de novo, o jogo ainda estava rodando sozinho e a câmera estava se aproximando lentamente da entrada da escola, como se tivesse vida própria. O mais assustador é que depois disso, ela começou a receber mensagens de outros jogadores dizendo que viram seu avatar andando dentro do prédio, mesmo quando ela jurava que já tinha fechado tudo. Assim que a porta da escola finalmente se abriu sozinha, o avatar dela foi puxado para dentro, sem que ela clicasse em nada. O corredor estava apagado. Só uma luz fraca piscava no fundo. E cada piscada deixava tudo mais distorcido. Era como se as paredes da escola estivessem mais compridas do que o normal, como se fosse impossível chegar ao final. Enquanto andava, percebeu que nas paredes tinham quadros que nunca existiram em Brookhaven. Retratos de avatares desconhecidos, mas com os olhos cobertos por uma sombra preta. Era como se estivessem observando cada movimento dela, mesmo imóveis. No chat, outra notificação sem nome apareceu. Volte enquanto ainda dá tempo. Mas a curiosidade já era maior que o medo. Ela continuou andando, mesmo com a sensação de que, a qualquer momento, alguma coisa ia aparecer correndo do escuro. De repente, o som de passos duplicados voltou. Só que agora era diferente. Não estava mais no ritmo dela. Era mais rápido, como se alguém se aproximasse correndo pelo corredor atrás. Ela girou a câmera, mas não havia ninguém. Só que as luzes começaram a piscar mais forte, quase apagando. No meio do corredor, uma porta de sala se abriu devagar. Dentro dela, não tinha carteiras,
Não tinha lousa. Era só um espaço vazio, todo branco, sem textura, como se fosse um bug do jogo. E no centro, havia uma cadeira de madeira. O avatar dela foi andando sozinho até a cadeira. Ela clicava freneticamente para cancelar, mas parecia que não tinha mais controle. Quando sentou, a porta da sala se fechou e uma voz baixinha, metálica, ecoou nos fones. Você quis descobrir. Agora vai escutar. O chat travou. A tela travou. E de repente, começou a rodar sozinha uma mensagem em letras vermelhas. Nunca repita isso na escola. Só que a frase aparecia e sumia tão rápido que parecia um código secreto. O detalhe mais esquisito? Depois que ela conseguiu fechar o Roblox e desligar o celular, no dia seguinte, quando abriu de novo, o avatar dela já estava sentado naquela mesma cadeira, dentro da escola, mesmo sem ter clicado em nada. E cada vez que ela tentava mudar de roupa ou sair do mapa, uma notificação misteriosa aparecia. Já é tarde demais. Mas o que ninguém sabe até hoje é o que acontece se a pessoa continuar jogando e ignorar todos esses avisos. Tem jogadores que juram que o jogo começa a mostrar coisas estranhas da vida real, como se o Brookhaven estivesse conectando com a câmera do celular ou até com os aplicativos instalados. E se isso for verdade, talvez a escola, dentro desse mapa, não seja só um bug. Talvez seja uma porta para algo que a gente não deveria nem tá vendo. Quando ela decidiu subir as escadas da escola, o cenário parecia mais pesado, como se a gravidade do jogo tivesse mudado. Cada passo do avatar fazia um som metálico, como se estivesse andando em cima de uma ponte enferrujada, e não em degraus normais. O mais assustador é que a escada parecia não ter fim. Ela subia, subia, e a câmera mostrava sempre o mesmo andar repetindo, como se fosse um loop infinito. De repente, a tela piscou, e em vez do avatar estar na escada, já estava no corredor do segundo andar. Só que aquele andar não existia no Brookhaven original. As janelas estavam todas tampadas com madeira, e em cada porta havia números estranhos, como códigos, escritos em vermelho. Ela clicou para abrir uma das salas e dentro encontrou várias cadeiras enfileiradas, mas todas viradas para o canto, onde tinha um quadro negro. No quadro, não havia palavras, só riscos que pareciam feitos com força. Como se alguém tivesse tentado apagar alguma coisa sem sucesso. Enquanto olhava aquilo, o chat voltou a piscar. Dessa vez, não era mais só uma frase. Eram perguntas. Você lembra? Já esteve aqui antes? O coração dela disparou, porque parecia que alguém, ou alguma coisa, estava tentando conversar direto com ela. E aí aconteceu uma coisa impossível. A câmera do jogo se virou sozinha, mostrando o avatar de costas. Mas atrás dele havia outra figura parada. Não tinha nome, não tinha cor, só um contorno escuro, que ficava cada vez mais perto. Ela tentou sair do servidor, mas a opção de sair não aparecia mais. O botão tinha simplesmente sumido da tela. A única opção era continuar andando. No fundo do corredor, uma porta com o número 0 começou a se abrir devagar, sem que ela clicasse em nada. Uma luz muito forte escapava por aquela fresta, quase cegando. E no chat, a última mensagem apareceu. Se você entrar, nunca mais volta mesmo. O medo foi tão grande que ela pensou em desligar o celular na força, mas a curiosidade gritava ainda mais alto. O que será que tinha naquela sala? Quem era aquela sombra atrás dela? E dizem que ela tomou a pior decisão possível. Atravessou a porta. Assim que ela entrou, a tela ficou totalmente branca por alguns segundos. Parecia que o jogo tinha travado, mas de repente uma imagem começou a aparecer. Não era mais Brookhaven, era um lugar completamente diferente. Como se fosse uma mistura de mapas bugados, com elementos que não existem em nenhum jogo do Roblox. As casas estavam derretendo, os carros flutuavam sem rodas, e o céu tinha um tom vermelho, como se estivesse pegando fogo. No meio daquele cenário, o avatar dela estava sozinho. Só que não por muito tempo. Do nada,
começou a aparecer vários outros avatares, todos iguais ao dela, mas com o rosto apagado, sem olhos e sem boca. Eles andavam devagar, cercando, como se fossem clones criados só para vigiar. A cada passo que ela tentava dar para fugir, uma notificação surgia. Você escolheu ficar. Isso se repetia em vermelho, ocupando a tela inteira. O celular dela começou a esquentar, e ela jurou que o jogo vibrava sozinho, mesmo sem configurar nada. Então, no centro da cidade distorcida, surgiu novamente aquela escola. Mas dessa vez, ela estava quebrada, quase caindo, e uma voz metálica ecoou pelos fones. Agora você entende por que nunca deveria ter jogado. Foi nesse instante que a tela do celular apagou por completo. Ela pensou que tinha queimado o aparelho. Só que, quando ligou de novo, o Roblox ainda estava aberto, e a conta dela estava logada dentro desse mapa, impossível de encontrar na lista normal. Como se não houvesse saída! No dia seguinte, vários jogadores disseram que viram o avatar dela online o tempo todo, mesmo quando ela jura que não estava jogando. E a teoria que os fãs espalham até hoje é que quem atravessa a porta zero não controla mais o próprio personagem. É como se o jogo assumisse o comando e deixasse o avatar preso lá dentro, para sempre. E o mais estranho? Até hoje, dizem que de vez em quando esse mapa aparece no Roblox, mas só para quem pesquisa muito fundo ou acessa links suspeitos. Ninguém sabe de onde veio, nem por que foi criado. Só existe um aviso: nunca tente encontrar.